Mano, que é isso? Na moral, alguém me explica esse ano de 2021 qual é a probabilidade disso tudo acontecer? Pra ser tão absurdo assim, tem que ter sido combinado, não é possível não. É plot twist atrás de plot twist. Dá um filme isso aí. Então fique aí comigo para saber mais sobre isso. Tá, vamos por partes e de resumo pra gente entender porque esse ano de 2021 foi muita bagunça. Tivemos o Mundial. O Meregali chegou na final do absoluto contra o Preguiça. Só que ele estava lutando a semifinal da categoria pesadíssimo contra o Vitor Hugo. E do nada ele me dá o dedo do meio para alguém da torcida. Não foi desclassificado na hora como deveria ter sido. Foi desclassificado só depois. Tem vídeo aqui no canal onde o Meregali fala como ele se sentiu após essa desclassificação, pra quem que ele estava dando dedo e por que ele estava fazendo isso. Ele julgou a desclassificação e disse que alguns líderes foram responsáveis por essa decisão. Eu te aconselho a assistir esse vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. Então, com o Meregali desclassificado, o Preguiça foi o campeão mundial absoluto de 2021, sem ter lutado a final e se aposentou por lá mesmo. Então no pódio tivemos em primeiro lugar o Preguiça, em segundo lugar ninguém e em terceiro o Kainan Duarte e o Felipe Andrew. Até que alguns dias atrás a gente recebe o anúncio que o Felipe Preguiça foi pego no doping. Ele usou clomifeno, que é algo proibido na usada, e teve o seu título retirado. Falamos sobre isso com mais detalhes em outro vídeo. Vou deixar também no final como sugestão. Então ficamos sem campeão do Mundial de 2021, apenas 2 terceiros lugares. Até que nessa terça-feira, dia 21, a IBJJF anuncia por conta dessa desclassificação do Felipe Preguiça do título, o Felipe Andrew se tornou campeão do absoluto do Mundial de 2021 e o Max Guimenes subiu para terceiro lugar. Então o pódio ficou assim: Felipe Andrew em primeiro, segundo lugar ninguém e em terceiro o Kainan Duarte e o Max Guimenes. E antes que você me pergunte por que foi o Felipe Andrew e não o Kainan Duarte, se eu acho justo o Felipe Andrew ganhar um título de campeão mundial absoluto do nada e o que eu acho dessa regra, o próprio Felipe Andrew já respondeu isso pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês o post dele. Primeiro, se você veio aqui esperando eu falar mal de alguém ou cutucar alguém, já pode parar de seguir ou pular essa publicação. Polêmicas e esse tipo de coisa não faz parte do meu trabalho. Galera, o que aconteceu foi o seguinte: no absoluto faixa preta de 2021, aconteceu que só esse ano de 2022 saiu o resultado do doping no campeão, onde o acusou de ter feito uso de alguma substância proibida, consequentemente desclassificando-o da competição. Logo, o título de campeão seria dado ao segundo lugar, que também havia sido desclassificado no mesmo dia da competição, por uma falta disciplinar por ter mostrado o dedo do meio, no meio da luta, para alguém na torcida. Ou seja, não temos mais o primeiro lugar nem o segundo. Por regra, o título é dado ao atleta que fez a semifinal com o atleta que havia sido campeão. Isso não é algo que alguém foi atrás de pedir. Isso é uma regra escrita no livro de regras da IBJJF e CBJJ. Sugiro ler antes de pegar a internet para falar besteira. Quando você faz sua inscrição, você aceita todas as regras propostas pela organização. O que aconteceu foi apenas um cumprimento das regras. Por fim, depois de tudo, foi declarado campeão absoluto do Campeonato Mundial de 2021, pois eu estava lá igual todos os atletas com nome escrito no absoluto para ser campeão. Tive minhas abdicações e estava preparado para lutar. Ah, mas você se acha campeão? Pela regra da competição? Sim. Pela regra da minha cabeça? Não. O que eu quero de verdade é sair da pirâmide no domingo já sabendo que fui o campeão. Mas se veio assim dessa vez, só me resta aceitar. Dizer que eu não tenho mérito ou não quero isso pra mim seria muita ingratidão da minha parte.
Obrigada a todos que fazem parte disso e espero que entendam. Cara, que complicado isso. Na real, na hora que eu vi que o terceiro lugar ia subir para o primeiro lugar, eu fiquei indignada. Eu achei nada a ver, fiquei julgando até... Porque qual é o sentido disso? Por que só não fica sem campeão e pronto? Como é que um cara que perdeu, ficou em terceiro, subiu para primeiro? Essa foi a minha primeira reação. Mas depois, pensando aqui, se tivesse acontecido a luta do Preguiça, do Meregali, se o Preguiça tivesse ganhado do Meregali e depois fosse pego no antidoping, eu acho que seria justo sim o Meregali ser o primeiro lugar. O segundo lugar ser o campeão. Afinal, o Preguiça usou algo proibido. E por mais que muita gente até nos comentários falou que acha um absurdo o clomifeno ser proibido, mas ele é proibido. Então ele teve seu título retirado. Eu acharia justo sim o Meregali ser o campeão. Se essa situação tivesse acontecido, o Meregali não tivesse sido desclassificado, tivesse lutado com o Preguiça, o Preguiça ganhado dele, e então depois tivesse o seu título retirado. Então sim, era justo o Meregali ser o número 1, ser o campeão, o segundo lugar ser o campeão. Afinal, ele foi prejudicado na luta pelo uso proibido de algo por parte do Preguiça. Mas, como a gente não tinha o segundo lugar, a segunda pessoa prejudicada foi o Felipe Andrew, que lutou contra o Preguiça e só ficou em terceiro lugar porque lutou contra o Preguiça. Então, realmente é justo sim o Felipe Andrew subir para o primeiro lugar. Porque qual é a ideia? Se você usou algo proibido, você estava entrando com vantagem na luta. E podem associar o fato de você ter vencido só por causa disso. Entendeu a ideia? É muito complicado isso. E só ficou essa bagunça porque o ano de 2021 foi muito bizarro. Qual é a chance disso tudo acontecer? Nunca nem passou pela minha cabeça. E essa situação ficou tão chata que pelo post do Andrew me pareceu que até ele ficou desconfortável com essa situação. Porque lutador gosta de lutar e ter o seu braço levantado ou por ter finalizado ou então por ter ganhado por pontos. Mas ganhar assim fica sem emoção. Muito pelo contrário, ficou uma pressão, uma sensação de que era melhor não ter ganhado isso não. Porque tem que ficar respondendo as pessoas que não concordam, que julgam, e tipo, fica uma sensação de título vazio. E não é culpa dele, tá na regra e a regra não está errada. Na moral, em resumo, isso tudo foi muito chato, muito confuso, mas não está errado. Foi virando uma bola de neve. Eu até fiz caixinha de perguntas no meu Insta. Muito obrigada a todos vocês que deram opinião, me ajudaram muito a fazer esse vídeo aqui. E agora eu vou responder vocês lá. Mas em resumo, todo mundo ficou com essa sensação de título vazio. Porque esse ano de 2021 foi erro atrás de erro. Erro do Meregali ter dado o dedo do meio. Erro dele não ter sido desclassificado na hora. Erro dele ter sido desclassificado depois. Erro de não ter deixado ele lutar contra o Preguiça. Erro do Preguiça ser pego no doping. Ou erro de ter tomado, né? A substância proibida. Não sei. Então foi erro atrás de erro. Mas o Felipe Andrew ser o campeão, isso não está errado. Por mais que não seja emocionante, mas errado não está. Acredito que ele deva ter recebido dinheiro de campeão, porque a pontuação foi adicionada tanto para o atleta quanto para a equipe e foi retirado no caso de quem foi desclassificado. Mas isso não mudou nada no ranking não. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Mano, qual é a chance disso tudo acontecer? A probabilidade era muito pequena. Na moral, que bizarro isso. Cancela o ano de 2021 que vai ser mais fácil. Agora eu acho que acabaram as surpresas, né? Ou não? Vai ter mais alguma? Tem como ter mais alguma? Não é possível. Agora me conta aqui. Você concorda, não concorda com isso que aconteceu? Você acha que realmente o Felipe Andrew deveria receber o primeiro lugar? Você acha que não? Concorda ou não com essa regra? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias.
todos os dias. Então, agora ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia comentado anteriormente, um é onde o Meregali fala a opinião dele sobre a sua desclassificação e o outro é falando sobre o Preguiça ter sido pego no antidoping. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.